18 horas e 1 minuto. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. E de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, ir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Na Paraíba, vamos aos destaques do programa desta quarta-feira. Confusão em Brasília, cai o primeiro-ministro do governo Lula. O general Gonçalves Dias, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, pediu demissão agora há pouco. Ministra Carmen Lúcia votou e agora já são 4 votos no Supremo para tornar réus os 100 primeiros invasores do 8 de janeiro. Operação Escola Segura apreende 10 adolescentes que faziam ameaças às escolas, tudo pelas redes sociais. Eduardo Bolsonaro partiu para cima de colega deputado que havia falado em facada falsa. O Cidade em Revista já está no seu rádio, celular, tablet, computador, plataformas digitais e vai destacar o cotidiano brasileiro e a política paraibana e nacional. São 18 horas e 5 minutos agora. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Mulheres vítimas de violência terão prioridade no Sistema Nacional de Emprego. Já está em vigor a lei que estabelece atendimento prioritário pelo Cine às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Além de receber assistência, mulheres nesta situação também deverão contar com a reserva de 10% das vagas de trabalho ofertadas para a intermediação. O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado. Lembra daquele filé parmegiana do restaurante do Baixinho? Suculento, saboroso, com tempero na medida e que só de pensar enche a boca d'água? Pois esse filé voltou a ser servido em Campina Grande, nas antigas instalações do restaurante do Baixinho, onde tudo começou. Agora é o parmegiana do Marcondes. Marcondes era garçom no restaurante do Baixinho e agora está servindo o autêntico filé à parmegiana com serviço de delivery prático e rápido.
Parmegiana do Marcondes, no antigo restaurante do Baixinho, Rua João 23, 101, bairro da Liberdade. Indo pela Assis Chateaubriand, é a primeira à direita após a Carajás. Parmegiana do Marcondes, delivery 99883-8777, 99883-8777. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Alticoafia. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unido Alticoafia, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Rádio Camisa 10, música e informação com classe. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdenira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, boa noite para todos. Como sempre, no desejo sincero de que todos estejam bem, aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora nós vamos aquele bate-papo, aquelas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. As abordagens das amigas e dos amigos ouvintes são as mais variadas possíveis e, como eu já expliquei aqui para vocês, não me incomodo, não tem problema nenhum com essa história de fazer uma pergunta, uma coisa ou outra. O que eu sei, de que sei, o que eu não sei, de que não sei, e está resolvida a situação e a gente vai tocando o barco.
Hoje uma querida amiga ouvinte fez uma abordagem sobre a questão de tomar bebida gelada. Eu já me manifestei em diversas oportunidades sobre esse assunto e no meu caso eu não tomo nada natural, absolutamente nada. Se eu tomar água natural, ou pelo menos que não esteja bem gelada, eu fico rouco. Eu sou o contrário de outras pessoas que ficam roucas quando tomam alguma coisa gelada. Isso passou a acontecer comigo desde os 8 anos de idade, quando eu fui operado de amígdalas. O saudoso Dr. João Caetano foi quem fez a cirurgia de amígdalas em mim, lá no Hospital Pedro I. E eu lembro que minha mãe perguntou: doutor, e o que é bom para ir cicatrizando, para ficar bom logo? Faça picolé. Empurra o picolé no menino aí que resolve tudo. E aí a mamãe fez picolé de coco, de outros sabores lá, e eu tomo picolé para cima. E a partir daí me acostumei com líquidos gelados e eu não tomo nada natural. Se eu chegar num lugar e só tiver água natural, eu não tomo, porque vou ficar rouco. Agora, gelada pode botar à vontade, entendeu? Que aí não tem problema nenhum. Eu conheci uma pessoa que era assim também, infelizmente já nos deixou, Genival Lacerda, o cantor. Genival, o forrozeiro, ele, uma vez conversando comigo e com Juarez Amaral, Juarez disse: Genival, e para manter a voz assim, você já com 70 e tantos anos na época ele tinha, o que é que você usa, o que é que você gargareja? Ele disse: nada, é água gelada, tudo que eu tomo é gelado e não tem problema. Eu sou exatamente assim. Água gelada doendo nos dentes, como se diz, aí vou. Mas se tiver água quente, eu fico com sede e não tomo, porque sei que vou perder a voz, sei que a garganta vai arranhar, sei que vou ficar rouco. O meu amigo ouvinte Aloysio, 10 anos, pergunta, a propósito da manchete que eu dei há pouco, como é que se pode identificar quais são as 100 primeiras pessoas que o Supremo Tribunal Federal pode tornar réus, naquele caso da invasão das sedes dos 3 poderes no 8 de janeiro lá em Brasília. Ô Aloysio, isso está em segredo de justiça. O Supremo Tribunal Federal classificou 290 e poucas pessoas que estão presas, são quase 300. Essas aí, na concepção do ministro Alexandre de Moraes, são as que têm mais culpa no cartório, porque foram filmadas quebrando, entendeu? Bagunçando, rasgando tapete. Essas aí que estão presas são as que o ministro considerou mais perigosas, as que praticaram vários crimes e crimes continuados lá no dia 8 de janeiro. Então, desses quase 300, ele separou 100 e esses 100 estão tendo os votos dos ministros no plenário virtual essa semana para ver se vão se tornar réus ou não. E 4 ministros já votaram, os 4 para que essas 100 primeiras pessoas, homens e mulheres, tornem-se réus. Quais foram os ministros? O próprio relator, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, o Edson Fachin e também a ministra Carmen Lúcia. Então já são 4 votos dos 10, porque o Supremo só está com 10 ministros, para que essas pessoas tornem-se réus e respondam pelos crimes que cometeram no dia 8 de janeiro. Mas os nomes, a relação, a lista, o Supremo Tribunal Federal não divulgou. São 6h15 na Paraíba. Caiu o primeiro-ministro do governo Lula. Quando aconteceram aqueles atos lá do dia 8 de janeiro, se você me acompanha todo santo dia no rádio e na televisão, vai lembrar que eu disse lá na Rede Ita e reprisei aqui à noite, que aquilo era impossível acontecer, impossível, se o Gabinete de Segurança Institucional e o BGP, que é o Batalhão da Guarda Presidencial, tivessem agido como deveriam agir. Quem conhece Brasília, e eu conheço razoavelmente bem, já estive no Palácio do Planalto, já estive no Palácio da Alvorada, quem cuida da segurança do Palácio do Planalto é o BGP. São aqueles militares das Forças Armadas que têm no ombro uma espécie de faixa na cor branca com essas 3 letras, B de bola,
G de Galo e P de Paulo. Batalhão da Guarda Presidencial. Tem os Dragões da Independência, que ficam lá de sentinelas no início da rampa e participam das solenidades, de recepção a autoridades, de posse, etc. e tal. E tem o BGP, que fica com um pelotão ou mais, ou uma companhia, permanentemente no palácio para evitar que qualquer coisa aconteça. E para que aquele pessoal entrou no dia 8, naquele domingo, alguém tinha que ter facilitado. Eu me recordo que no dia seguinte, acho que na segunda-feira, dia 9, o presidente Lula, dando entrevista, disse que as portas do Palácio do Planalto tinham sido abertas. Alguém tinha aberto as portas do Palácio para que as pessoas entrassem. E não faltou com a verdade o presidente ao dizer isso aí. Era impossível alguém entrar naquele palácio sem que a guarda tivesse feito o corpo mole. Aí vem os questionamentos, que eu não vou entrar no mérito, porque eu não estava lá, nem estou e nem sei como a coisa se desdobrou, mas o que a oposição diz é o quê? É que os governistas que estavam lá de plantão disseram, vamos deixar entrar e quebrar tudo, porque aí a culpa vai toda para os bolsonaristas mesmo e eles se estrepam. É o que a oposição está dizendo. O ministro de Segurança Institucional, o ministro-chefe, o general Gonçalves Dias, que Lula chama carinhosamente de GD, as iniciais G de Gonçalves, D de Dias. Lula é amigo desse general há muito tempo. E no dia seguinte ao fato, ou seja, na segunda-feira, dia 9 de janeiro, Lula chamou o general e disse, general, o que foi que houve? Eu quero todas as câmeras, todas as filmagens, eu quero tudo, etc. e tal. E o general disse que imagens de pelo menos 2 câmeras não tinham sido gravadas porque houve falha no equipamento, etc. e tal. E essas 2 câmeras que ele disse que não tinham filmado foram justamente as 2 câmeras que filmaram ele dentro do palácio e outros militares do Gabinete de Segurança Institucional. Olha a confusão. Vocês sabem que a oposição vem tentando já há algum tempo instalar a CPMI dos atos do dia 8, e o governo é contra. Ainda ontem eu abordei o tema no programa. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, adiou por uma semana, a leitura do requerimento de abertura dessa CPMI para dar tempo ao governo negociar com aqueles parlamentares, deputados e senadores que já colocaram sua assinatura no pedido de CPI. E todo mundo dizia, mas peraí, se o governo não tem nada com isso, por que é contra a CPI? Não, porque o Supremo já está investigando, já tem gente presa, já tem gente que vai virar réu e vai ser julgado, etc. e tal. Quando é agora, e aí vem outro questionamento que eu vou fazer aqui à distância, vem a rede CNN de televisão e publica e divulga, na manhã desta quarta-feira, imagens do general amigo de Lula, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, dentro do palácio, na hora em que o palácio estava ocupado. E aí, meu amigo e minha amiga, como é que se explica isso agora? O homem, nas imagens, dá a entender que ele estava dando água, ele e outros militares oferecendo água aos invasores e tratando os invasores com toda a fidalguia possível. Pelo menos é o que as imagens mostram. E dizem que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Resultado, quando a imprensa divulgou essas imagens, e aí vem outra pergunta, quem foi que entregou essas imagens à CNN? Só pode ter sido alguém de dentro do palácio. Porque eu e você que está me escutando não tínhamos acesso jamais a essas câmeras, a essas gravações que ficaram arquivadas em algum lugar. Então alguém de dentro do palácio, de dentro do governo, sacaneou, posso usar essa expressão, o general Gonçalves Dias e entregou à imprensa imagens que mostram ele e outros militares dentro do palácio, um deles distribuindo água com os manifestantes, com os invasores.
Resultado, o homem foi chamado, agora à tarde, pelo presidente Lula, reuniu-se com Lula, com o Alexandre Padilha, Paulo Pimenta, o ministro Flávio Dino, e viu que não tinha mais condição de continuar. Pediu demissão agora há pouco, e não tem condição, a desculpa, não, eu vou me afastar, até que se apoie tudo, mas a verdade é que depois dessa, não tem condição de continuar mais à frente do Gabinete de Segurança Institucional. Pano para as mangas para a oposição, munição para a oposição, que agora tem muito mais força para abrir a CPI. Até porque a opinião pública, nesse instante, também começa a cobrar os eleitores de Bolsonaro, o eleitorado de Bolsonaro, e eu diria para vocês, a essa altura dos acontecimentos, não ter mais dúvida de que a CPI dos atos deve decolar, porque fica, inclusive, insustentável para o presidente do Senado, já que é uma CPMI, segurar a leitura desse requerimento de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Cai, dessa forma, o primeiro-ministro do governo Lula. 6h22 na Paraíba. Pessoas aqui que não viram essas imagens, a televisão agora à noite vai mostrar aí dezenas, por que não dizer centenas de vezes, mas as imagens mostram o ministro Gonçalves Dias e outros militares do Gabinete de Segurança Institucional circulando entre os invasores do Palácio do Planalto naquele domingo, dia 8. Um militar, cujo rosto não aparece porque a televisão desfocou, ele entra no que parece ser uma despensa, uma pequena sala, e sai com garrafas de água na mão e distribui com as pessoas que estavam lá dentro do palácio. Outro conversa com os invasores, cumprimenta de forma amistosa, como se estivesse achando bom e dando apoio àquela invasão. O Gabinete de Segurança Institucional divulgou uma nota tentando justificar a presença do chefe do órgão no Palácio do Planalto, nota na qual afirma que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança, que foi em um primeiro momento no sentido de evacuar o quarto e o terceiro pisos do Palácio do Planalto. As imagens não mostram isso, não. Em nota divulgada após o pedido de demissão, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República diz que a violência terrorista que se instalou no dia 8 de janeiro contra os 3 poderes da República alcançou um governo recém-possado, com muitas equipes ainda remanescentes do governo anterior, inclusive no Gabinete de Segurança Institucional, e que foram afastados nos dias subsequentes àquele episódio. O órgão afirma que 81 militares já foram ouvidos no inquérito sobre os atos e que o governo tem tomado todas as medidas que lhe cabem na investigação desse episódio. O Gabinete de Segurança Institucional, minha gente, é majoritariamente formado por militares e é o órgão responsável pela segurança das instalações da Presidência da República. Até o final do governo Bolsonaro, esse GSI fazia a segurança pessoal do presidente da República e dos seus familiares. Só que Lula, quando assumiu, decidiu ter a sua segurança feita por policiais federais, muitos que já vinham acompanhando ele durante a campanha presidencial do ano passado. Inclusive o chefe da Polícia Federal, o diretor-geral, Andrei Passos, era o chefe da segurança de Lula durante a campanha eleitoral.
Lula e boa parte dos seus ministros têm receio da atuação dos militares no núcleo duro da administração federal. A quantidade de militares que participaram do governo Bolsonaro deixou a impressão no governo de Lula de que parte das Forças Armadas tinha assumido uma atuação ideológica. Vídeos gravados no dia 8 de janeiro mostram, por exemplo, o então comandante do BGP, Batalhão da Guarda Presidencial, pedindo uma atuação mais branda da Polícia Militar para com os invasores. Para você que não sabe quem é o general Gonçalves Dias, eu vou passar aqui uma pequena ficha técnica, digamos assim, dele. O nome completo, Marco Antônio Gonçalves Dias, nasceu na cidade de Americana, interior de São Paulo, entrou para o Exército em 69 do século passado, por meio da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica lá em Campinas, pertinho de Americana. Ele cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em 86 e a SM, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, em 1994. Chegou a ocupar o cargo de comandante da 6ª Região Militar, tendo sido também comandante do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado. Foi alçado ao cargo de general e atualmente está na reserva do Exército Brasileiro. Dentro do governo, ele já foi secretário de Segurança da Presidência da República, do governo Lula, e chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da ex-presidente Dilma Rousseff. É um pequeno currículo do general Gonçalves Dias, que hoje não resistiu e pediu demissão do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Boa noite, Afonso Marreiro. Saudações, Fefé Cavalcante, companheiro jornalista radialista João Barros. Boa noite a todos. Nós estamos com muitas pessoas ouvindo o programa, acompanhando o programa em várias partes do Brasil. Vejo aqui no mapa que temos ouvintes agora no Nordeste, no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. Só não temos ouvinte nesse instante na região Norte. E temos aqui um ouvinte na Alemanha. Alguém na Europa nesse instante está ouvindo o programa. Se quiser se identificar e mandar um WhatsApp 99971 4048. Parece aqui a bandeira da Alemanha. A cidade não está disponível, o IP termina em 246 e a bandeirinha com as cores, bandeirinha porque aparece pequenininha, nas cores amarelo, vermelho e preto, com o nome em inglês Germany, que é Alemanha. São os germânicos. Muitas das manifestações de ouvintes sobre essas imagens divulgadas hoje pela CNN. Um escreveu aqui: batom na cueca, não tinha jeito, não tinha condição desse ministro continuar, né? Porque o homem negou tudo, de repente aparece nas imagens. Aí o pior é que essas imagens haviam sido solicitadas por Lula e parece que pelo ministro Flávio Dino. E ele, o general Gonçalves Dias, tinha dito que essa câmera não tinha filmado. Só que filmou, Major. E se foram entregues essas imagens à imprensa, à rede CNN, é porque alguém de dentro do governo, alguém que estava lá, alguém que teve acesso a esses arquivos aqui, resolveu passar para a imprensa, tornando a situação do ministro insustentável. Outro ouvinte pergunta se eu tenho medo de elevador. Tenho nada. O elevador foi feito para a gente andar, para evitar de subir escada.
Não tem problema nenhum com elevador, com altura, com prédio, nada. Eu, certa vez, quando eu tinha escritório no segundo andar do edifício RIC, ali onde fica a TV Borborema, eu tinha um sinal ruim de televisão, porque aquele prédio, ele foi construído na década de 60, no século passado, e não existia essas lajes pré-moldadas de hoje. São aquelas lajes grossas que eram feitas enchendo com a peãozada, levando o concreto. Vocês sabem como é que é. Então tem laje de 30 centímetros de espessura, cheia de ferro, e você com uma antena interna não tinha um bom sinal de televisão. E eu tentei duas para instalar uma antena lá no topo do prédio, lá em cima a torre da televisão, e um teve medo, o outro botou dificuldade, e outro queria cobrar muito caro, e eu, quer saber de uma coisa? Quem vai sou eu. Pedi a chave ao síndico do prédio, e subi e fui lá e coloquei a torre sem problema nenhum. Medo de altura não. Marcos Soares já começou a sessão de perguntas, foi hoje, começou cedo, né? Meu amigo Luiz de Souza, professor, no seu entendimento, qual será a decisão a ser tomada pelo ministro, o senhor Alexandre de Moraes, sobre o quê? Sobre o ministro aí, o general? Não, agora o Supremo não interfere no poder, até porque o homem pediu demissão, né? Difícil. Agora, hoje, era para ele ter comparecido na Câmara dos Deputados, para dar um depoimento. Ele não foi, por conta desse imbróglio todo e da divulgação dessas imagens. Ele tinha sido convidado e agora parece que vai ser convocado. Quando é convocado, meu amigo, aí tem que ir. Convidado é uma coisa, convocado é outra. Quem vai nomear outro ministro é a primeira-dama Rosângela Silva, doutora Janja. Será? Gregório da Ramadinha, essa história desse general-chefe do GSI parece com um filme Dormindo com o Inimigo. Tenha cuidado, Lulinha. Tá lida a sua mensagem. Rodrigo Oliveira, quem foi que mandou? O Gregório. Não é bem esse o raciocínio, não. O raciocínio que a oposição a Lula, ou seja, que os bolsonaristas estão dando é o seguinte: os lulistas facilitaram a entrada do pessoal para que eles se estrepassem, entendeu? Para botar a culpa do governo, vamos abrir aqui, deixa entrar e arrombar tudo, porque aí fica bom para Lula, porque é o golpe, é aquela coisa, é o que eles estão dizendo, né? Sargento Nogueira, em Barra de Santa Rosa, tem mais ministro para cair. Olha, na corda bamba tem uns 4. Agora, Lula não queria que com 101 dias, hoje, 101 mais 8, 109 dias, né, do governo hoje, já tivesse caído ministro. Nenhum gestor, nenhum prefeito quer que secretário caia, nenhum governador e nenhum presidente da República. Só que você não pode brigar com os fatos. Aquela coisa que eu sempre digo aqui a vocês: não brigue com o fato. Você pode até discordar, brigar, encrencar com quem gerou o fato. Eu falo isso porque tenho conhecimento de causa, uma vez que vocês sabem que eu vivo de passar notícia, informação para vocês. E muitas coisas que eu digo aqui, muitas das coisas que são ditas aqui neste programa, e muitas coisas que saem lá no blog, camisa10.net.br, gera o quê? Gera raiva de mim. Algumas pessoas ficam com raiva de mim, porque eu botei a notícia. Quando se manifesta, não, meu filho, minha santa, fique com raiva de quem gerou a notícia. A notícia é verdadeira. O meu papel, enquanto jornalista, é divulgar as coisas, sejam boas, sejam ruins. Eu não tenho como esconder notícia. Agora, você discorda disso aí, achou ruim, reclame lá de quem fez a coisa, quem gerou o fato. Rodrigo Oliveira, chegamos ao cúmulo no dia do Exército. Aí ele completa aqui um trecho que eu não posso ler, mas você tem toda a razão. Hoje é o dia do Exército Brasileiro, dia 19 de abril, é o dia do Exército, é o dia do Índio e é o dia do aniversário do rei Roberto Carlos, que hoje está completando 82 anos, 8.2 o rei, e continua sendo o rei da juventude, com 82 anos, brasileira.
6h36 agora. Meu amigo Marcos Farias de Esperança, lembro desse fato, você comentou aqui no programa, no dia seguinte, pois é, que era impossível ter acesso aqui. Meu amigo, uma vez eu fui de carro para Brasília e parei em frente ao Palácio do Planalto. Imediatamente apareceu o militar do BGP, Batalhão da Guarda Presidencial, veio até onde eu estava e disse, tire o carro daqui, o senhor pode parar, e mostrou lá onde eu podia parar. Que eu fiz umas fotos lá na frente do palácio, ali na Praça dos Três Poderes e tal. Tem uma época, um determinado horário, uma parte do dia, melhor colocando, onde nem carro passa na frente do Palácio do Planalto. Eles colocam obstáculos, cercas, aquelas grades de ferro. Tem dia que os ônibus passam ali na frente, no pé da rampa, e tem dia que não passam. É tudo controlado. Como é que naquele dia todo mundo teve acesso? Bem ligeirinho, fácil, né? Alguma coisa não estava batendo. Agradecer a audiência do José Milton Porto, também do Djalma Neves, Romero Cavalcante aqui no Catolé, Barbosa, meu amigo advogado lá em João Pessoa, Walter Carneiro, Paulo Roberto, boa noite. Cajuru vai ser preso, vai nada. Vamos pedir a prisão de Cajuru. Olha, aquilo que Sérgio Moro falou sobre o ministro quem foi? Gilmar Mendes. Cajuru disse 1000 vezes mais. E Cajuru não disse brincando, não foi na brinca, não, foi na vera. E está aí nas redes sociais, para quem quiser ver. Aí, curioso, pedir a prisão de Sérgio Moro e não pedir a prisão de Jorge Cajuru. Não é engraçado esse nosso Brasil? Saudações tricolores, meu amigo Pedro Souza aqui no bairro do Catolé. O Flusão está virado. Mas ontem deu um trabalho para vencer de 1-0, viu? Boa noite, José Ranieri, saudações, Negão do Café, João Ricardo, quer ver? Mulher nua, mandou mais uma. João Luiz Bombeiro, boa noite, chegando agora de uma corridinha, preparando para o TAF, que é o teste de aptidão física. Pois é, bacana, maravilha. Robson Lucas, no Santo Antônio, Zona Leste, saudações. Tony Lima, armaram Arapuca para os bolsonaristas lá no Palácio no dia 8. Milton está onde? Na Pensilvânia, Estados Unidos. Meu amigo Milton Cocota, Milton, soldado 171, serviu comigo lá em Caicó, Rio Grande do Norte. O Valdênio da cidade de Queimadas também se manifesta, informando que está na escuta do Cidade em Revista. 18h40 na Paraíba, 6h40. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves, telefone 99999.000. Outra aqui, bisbilhoteiro, diz: você foi para a reunião ontem ou era onda? Não, era reunião mesmo. Eu saí daqui, fui para o computador lá de baixo e entrei, era uma reunião feita de forma digital, né? Videoconferência, e terminou quase 10 horas da noite. Você acredita? Eu liguei o televisor com o jogo do Fluminense, baixei o volume e a reunião andava, e um falava e outro falava, e um moído danado. E quando eu olhei, o jogo já estava terminando, 1-0, gol do Nino, do Fluminense. Eu nem vi o gol, porque estava com a atenção voltada para a tela do computador, aquelas reuniões que você faz de grupos, onde fica todo mundo vendo todo mundo, aparecem os quadrinhos na tela do computador, mas foi uma coisa verdadeira e interessante. A propósito, tem aí um sábado, 27 de maio, é um sábado, que aí eu terei que estar presencialmente na capital, uma vez que dessa vez não vai dar para participar virtualmente, não, pela internet. São 6h41 agora. A
Assis Amorim, estou ligado, muito obrigado. Rodeval Martins, estou na escuta do programa. Luciano Quintães, boa noite. Batista Paiva, muitos amigos e amigas. Gustavo Carneiro mandou uma Índia. Esse é a Índia Potira. Índia Potira. Mandou a Índia está quase nua, com uma tanguinha bem pequenininha. Jeitosinha, viu, essa Índia. A pessoa que me ouve agora na Alemanha deu uma saidinha rápida, mas voltou, ou pelo menos a conexão foi interrompida, voltou. Tem alguém me ouvindo do outro lado do oceano. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal votou favorável a tornar 100 pessoas denunciadas pela PGR, Procuradoria-Geral da República, pelas ações de vandalismo do dia 8 de janeiro em réus no Supremo Tribunal Federal. O parecer da magistrada, proferido hoje, dia 19, acompanha o entendimento dos ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que já haviam acompanhado também o relator Alexandre de Moraes. Moraes foi o primeiro a se manifestar. O julgamento ocorre em plenário virtual quando não há necessidade de argumentação do ministro, mas apenas a publicação do voto no sistema online do tribunal. E os ministros terão até meia-noite do dia 24, que é segunda-feira vindoura, para lançar os seus votos. O placar no momento é 4-0 para tornar réus, no plural, as 100 primeiras pessoas denunciadas. Para você entender, quando elas se tornam réus, aí o Supremo vai marcar o julgamento. Tem advogado dizendo, não, mas não é o Supremo que vai julgar. Alexandre de Moraes é quem manda. Ou vocês não entenderam ainda isso? Ele disse, é aqui no Supremo e acabou a história. Quem enganado vai dizer que não é? Vai dizer lá na frente, ele bota na papuda também. Alexandre de Moraes é o xerife do Brasil. Ninguém contesta ele, nem ministro, colega, nem ninguém. Desembargador, advogado. É o que ele disser e acabou a história. Tá? É assim. Doutor Gil do Lima do Nascimento, Wilson Siqueira está caladinho. O que é que está acontecendo, hein? Um abraço, boa noite. O Wilson Siqueira está meio sorumbático, porque ouviu uns desaforos de Araújo Neto. Aí ficou meio borocochô. Juscelino Salles também confirma que está na audiência do programa. Paulo Roberto, é verdade que você já foi ator de uma peça teatral? É, meu amigo, eu já fiz de tudo na vida. Fui ator de uma peça teatral. Fazia o papel de um general na Segunda Guerra Mundial. Fadado. A turma da televisão aqui morre de rir quando eu conto essa história, mas é verdade. A peça tinha o título sugestivo, né, doutor Gil Lima do Nascimento? Emanuel Lima. Não dei risada não, viu? A peça chamava-se Amor nas Trincheiras. Eu era um oficial na Segunda Guerra Mundial, cascando todo mundo. Marcos Soares é quem gosta dessas coisas. Como era o nome da peça? Amor nas Trincheiras. Pronto. Dezoito e 46 na Paraíba, 6 horas e 46 minutos agora. O ministro Flávio Dino, que é outro que não brinca, Flávio Dino sabe exercer o poder. Tem gente que sabe, né? Tem gente que não sabe. Tem gente que chega ao poder e fica banando de pijama. Só bafo de boca não resolve nada. A população, o eleitorado, gosta de gente que chega ao poder e exerce o poder. Não significa dizer que a pessoa vai ser autoritária, não. É você exercer a autoridade sem autoritarismo. Mas dizer, é assim, eu fui eleito para isso e acabou a história. Pronto. E assuma a responsabilidade.
Então Flávio Dino mandou prender 10 moleques que estavam bagunçando aí pelas redes sociais. Ave Maria, criança você não pode dizer, adolescente não, foi preso, não, foi apreendido. O bichinho foi apreendido. Ah, tá. Então, uma operação ordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública apreendeu 10 adolescentes envolvidos em planejamentos a ataques a escolas brasileiras. A gaiatice, né? Muitos ali não iam fazer nada, né? Viraram gaiatos na internet. Pronto, aí o Flávio Dino, dinossauro, mandou buscar. Batizada de Operação Escola Segura, a operação aconteceu na manhã de hoje em 5 estados: Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo foram cumpridos 10 mandados de internação provisória, 13 de busca e apreensão e 11 de afastamento de sigilos de dados. Os 10 adolescentes apreendidos têm entre 11 e 17 anos e estão sendo investigados pela prática de atos equiparados aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa, além de incorrerem nos artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento Infracionais. A ação provém das investigações que começaram após aquele ataque na creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, quando 4 crianças foram mortas por um maluco que invadiu o local com uma machadinha. Os jovens foram localizados e estavam fazendo ameaças semelhantes a ataques. Pegaram quantos hoje? 11 foi? 10, pegaram 10. Eu queria que me entregassem esses 10. Me entrega os 10? Eu só quero ficar uma semana com eles. Voltaria tu pra casa bem mansinho, pianinho, domesticado. Uma semana. Me entrega os 10 e me dê liberdade para dar um corretivo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também determinou que a Polícia Federal instaure um inquérito para investigar e prender possíveis responsáveis por planejar ou incitar atos criminosos. O governo federal trabalha para retirar da Câmara dos Deputados um projeto de lei que limita a moderação de conteúdos nas redes sociais, o que dificultaria a remoção desses conteúdos e perfis que infringem os termos de uso. Aí uma providência boa. Agora é pegar, botar, entendeu? Internar nesses lugares aí, Fundação Casa, FEBEM, tal, e botar de joelho no caroço de milho, botar para fazer ordem unida, botar para limpar banheiro, para varrer, espanar, fazer tudo que, entendeu? Ocupação o dia todo, rezar, reza aí, 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria, 5 Santa Maria, 3 ladainhas. Agora vamos correr meia hora, 1, 2, 3, bota para quando for 18 horas, 5 horas da tarde, tá tudo morto e cansado, vai arriando para dormir. Aí 10 da noite você acorda, bora correr de novo, danado agora. Pega aqueles tijolos dali, tira 2 milhões de tijolos, tira dali e bota para cá. Não aguenta, cipózinho de Jucá serenado. Bora, tijolo. Agora vai, deita, calado todo mundo. Quem der um pio vai voltar para pegar tijolo. Meia-noite acorda de novo. Aí agora vai tirar um tijolo daqui e volta para ali. Mas meu amigo, amansa ligeiro demais. Bem ligeirinho. Aí de manhã botava dentro do micro-ônibus, tudo algemado, com enforca gato, levava lá para Cubati, um lajeito que tem lá na fazenda de Zezinho Preá. Aí vamos rastejar na pedra. Pronto. Anda de 4 pés aí, feito gato. Meia hora. Bolacha do joelho, bolacha da perna, o sangue sai embora. Esse negócio não. Volta agora, tijolo de novo. Mergulha agora na piscina. A piscina é um barreiro cheio de lama, sabe? Ai, meu amigo, amansa de jeito demais. Não, isso, Ave Maria, não pode. Direitos humanos, isso é tortura. Não, tortura não. Isso é um exercício físico para desenvolver, ganhar massa muscular, entendeu? Para não estar pensando em fazer maldade pelas redes sociais. Vamos agora partir para a vida real, desse jeito. Resolve bem ligeirinho. Gregório da Ramadinha. Paulo, uma curiosidade que eu tenho, assim como muitos ouvintes também. Esse pessoal do GSI, eles residem, dormem no palácio, só você pode explicar. Olha,
O GSI é o Gabinete de Segurança Institucional, que no governo de Bolsonaro tinha uma missão e agora no governo de Lula tem outra missão completamente diferente. Tem escala de serviço. O GSI ele é composto por militares que não andam fardados, andam com trajes civis e tem a escala. Você tira o serviço hoje, vai folgar 48 horas, depois volta, entendeu? Isso é um grupo grande. Do governo Bolsonaro, por exemplo, era um grupo grande. Então, tem uns que estão de serviço hoje, tem uns que estão de folga. Quem está de serviço, pernoita uma parte ali no Palácio, outra parte fica de serviço, ficava, no caso de Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, onde o homem morava, dormia. De manhã, quando o homem vai sair para o Palácio, era o GSI que acompanhava, entendeu? Se você olhar direitinho as imagens de Bolsonaro, quando estava naquele cercadinho, naquelas entrevistas e tal, aquele pessoal que tem um fiozinho enroladinho, feito fio de telefone, com um fonezinho no ouvido, normalmente é um pessoal que gosta de usar óculos escuros ali, todos aqueles eram seguranças do Gabinete de Segurança Institucional. Com Lula agora, ele não quis o GSI, composto por militares, são agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal que estão andando com Lula, mas o aparato é mais ou menos o mesmo. É mais ou menos o mesmo. Agora eu lembrei de Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo, quando era governador, aí Ronaldo achava que não precisava de segurança, sabe? Porque ele tinha na cabeça que ninguém jamais ia atacá-lo ou fazer qualquer coisa, fazer qualquer maldade. Aí ele dizia, várias vezes disse ao coronel Lima Irmão, que era o chefe da Casa Militar, responsável pela segurança do governador e dos seus familiares, ele dizia: coronel, não precisa de segurança não, pode deixar tranquilo e tal. Mas Lima Irmão cumpria a lei, botava os seguranças todos sem farda e tal, e eu sabia quais eram os seguranças todos, Juarez sabia, os que andavam com o Ronaldo, Valtomé, o pessoal que seguia o governador, mas o Ronaldo não sabia. E muitas vezes o Ronaldo chegava em uma cidade qualquer, Patos, Cajazeiras, Monteiro, entendeu? Guarabira, e quando o Ronaldo descia do avião, aí o povo todo ali para cumprimentar, e os seguranças ali, em meio, né, a população, e Ronaldo apertava a mão dos seguranças tudo, achando que era gente do local, sem conhecer. E eu lembro de um episódio que, meu amigo Gildo, Ronaldo estava lá na Granja Santana, numa sexta-feira, terminou o expediente no Palácio, Ronaldo, vamos tomar umas dosinhas de uísque aqui, vamos. Aí chamou o Lima Irmão, coronel, amanhã eu quero ir para Campina, de manhã, seria no sábado. Agora, veja só, eu não quero ir no carro preto do Estado, pode liberar Moacir, o motorista, eu quero ir dirigindo meu carro, como cidadão comum, meu Opala. Cadê o Opala? Tá aí, tá, quero ir no meu Opala, pronto. Aí o coronel, agora não quero segurança, eu quero sair daqui, parar no Planalto, parar no Cajá, parar onde eu quiser. Aí o Ronaldo disse, tudo bem, o coronel disse, tudo bem, Ronaldo, tranquilo, pode ficar despreocupado que eu já vou liberar o pessoal e o senhor vai viajar no seu carro, sozinho. Aí Lima pegou 3 carros descaracterizados, que não tinha nome de polícia, não tinha marca de governo, não tinha placa branca, na época era placa branca e tal. Aí botou o pessoal na saída da granja e disse, olha, quando ele sair com uma certa... Vocês deixam ele se adiantar uns 200 ou 300 metros, eu quero os 3 carros seguindo ele até chegar em casa. Agora, quando ele parar, se ele parar no Planalto, vocês param longe, fica por ali, olhando o movimento. No Cajá, a mesma coisa, de Santa Terezinha até chegar em Campina, e fazia isso sem Ronaldo nem perceber, porque ele achava que não precisava. João Alcântara, boa noite, Paulo, estou aqui nas Malvinas. Nas Malvinas agora só tem você me ouvindo. Os outros ouvintes das Malvinas me abandonaram, deixaram de ouvir o programa. Marcos Farias mandou mais uma mensagem referente à questão dos presos. Será que muda alguma coisa? Muda nada. Alexandre de Moraes já tomou a decisão, vai ser daquele jeito, vai todo mundo virar réu, não quer nem saber. 18h56, faltando agora 4 minutos para as 7 horas na Paraíba. Meu amigo fez um quiprocó hoje lá em Brasília. Um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro
O Eduardo, que é deputado federal, ele perdeu as estribeiras com um colega deputado do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Ele é conhecido como Marcon. Eu vou procurar aqui o nome completo, porque esse negócio de chamar a pessoa pelo apelido, eu não sou muito chegado não, porque Marcon pode ser o nome, Marcon pode ser um apelido. Aí o cara diz assim, o delegado Paulo, peraí meu amigo, pode ser Paulo Rogério, pode ser Paulo Roberto, pode ser Paulo César, você tem sempre que dizer o nome da pessoa completo quando se tratar de imprensa. Mas esse jeito moderno, né, de fazer jornalismo, os caras não têm mais cuidado, entendeu? Não se preocupam em informar corretamente aos ouvintes, aos leitores. O nome do cara é Dionísio Matheus Marcon. Aí o cara diz, o deputado Marcon, aí, diga o nome do homem todo. Em João Pessoa, eu já disse isso aos colegas de lá, por isso que eu estou dizendo aqui publicamente. Eles estão falando de João Pessoa para o estado todo, muitas vezes é um programa que é irradiado no território paraibano inteiro. Aí o cara diz assim, o prefeito Zé Carlos Silva, aí não diz de onde. A Paraíba tem 223 cidades. Você tem que dizer de onde é aquele prefeito, porque alguém pode saber, mas muitos não vão saber. Então o nome desse deputado que encrencou hoje com Eduardo Bolsonaro é Dionísio Matheus Marcon. Todo mundo só chama ele de Marcon, mas o certo na imprensa é colocar o nome completo. Então os deputados estavam hoje conversando lá numa das comissões da Câmara. De repente, meu amigo, eles participavam da comissão de trabalho e Eduardo Bolsonaro fazia uso da palavra, quando o Dionísio Marcon disse que aquela facada que Bolsonaro levou era uma facada fake. O filho do presidente queimou ruim, perdeu o controle, levantou, partiu para cima, chamou o deputado Dionísio Marcon de filho da P e disse que ia quebrar a cara dele. Mandou para aquele canto, mandou tomar suco de caju, chamou de quadrúpede do chifre grande e ameaçou agredir o petista. Te enfio a mão na cara, eu perco o mandato, mas perco com dignidade, coisa que você não tem. Filho da P. Desse jeito. A cena durou menos de um minuto e deixou os demais integrantes da comissão surpresos. A turma do deixa disso, né? Correndo para lá e para cá. Aparta, segura, aquieta, arreda. Porque o deputado Dionísio Marcon já tem uma certa idade. Deixa eu ver aqui a idade dele direitinho, para dizer a vocês. Ele nasceu em 64, tem 58 anos. Setembro de 64. E o Eduardo Bolsonaro tem 20 e poucos anos, metade da idade dele. Se partir para agressão, e o Eduardo Bolsonaro, se você não sabe, é agente da Polícia Federal, é um sujeito de uma compleição física avantajada, que se partir para dar um bufete, como a gente diz aqui, num deputado como esse Dionísio Marcon, mata. Deixa eu ver se eu tenho condição de botar para vocês um trechinho dessa zoada, desse barulho de hoje, lá na Câmara dos Deputados. Foi confusão, viu? Vai sair na TV daqui a pouco. Vamos ouvir. Mas perco com dignidade, seu filho da puta. Ó, comissão de trabalho da Câmara dos Deputados. O cara não leva desaforo para casa não, viu? 19 horas e 1 minuto agora.
lá no Posidônio uma vez. Lembra da história, né? O cara vivia fazendo gozação comigo sem sentido. Eu disse, eu vou pegar esse sujeito um dia. Aí ele chegou lá no Posidônio, a cabana do Posidônio, reservada lá atrás, na 13 de maio, salão de festas. Estava reunido lá todos os dirigentes dos clubes do futebol paraibano, que iam disputar o campeonato paraibano. E o cara chegou, sentou lá como se nada tivesse acontecido, bem sentado. Aí quando passaram a palavra para mim, eu disse, olha, antes de dizer o que eu quero dizer aqui a vocês, eu quero dizer que aqui na mesa tem um canalha que fica me xingando sem razão de ser, que eu nunca fiz mal a esse filho da... Ele disse a mesma coisa que o deputado disse aqui. E quando o sujeito é dessa categoria, a gente dá nele de cinturão. Aí tirei o cinto, meu amigo, parti pra cima do cara. Na primeira chibatada, esse sujeito correu, tem um corredor longo assim. Primeiro pulo que ele deu na 13 de maio, caiu lá na calçada da igreja congregacional. Se viesse um carro, tinha atropelado. Aí partiu com o pé na bunda pro lado do Capitólio, correu, desceu pro lado da Feira Central e eu ainda fui até a esquina ali daquele restaurante da Farmaface e depois desapareceu, porque já tem hora que você pega a esportiva. Foi o que o Eduardo Bolsonaro perdeu hoje, porque o sujeito foi dizer que o pai dele não levou facada, coisa nenhuma, foi feio e ele partiu pra cima. Meu amigo Abílio José, eu tinha feito a mesma coisa, Paulo. O cara dizer que uma facada que o pai sofreu, que quase morreu, é fake, é brincadeira. Eu tinha dado uma voadora. Abílio, eu acho que você viu aí as imagens também, porque esse áudio que os ouvintes acompanharam aqui no rádio, eu estou vendo o áudio e o vídeo. Eu estou vendo o vídeo e ouvindo o áudio. O cara ia quebrar a cara do colega deputado. Não quebrou porque os 5 homens seguraram o sujeito. Ele partiu para cima com gosto de gás. É coisa que se brinca, né? Violência não leva a nada, a gente sabe, né? Violência gera violência. Agora, quem diz o que quer, ouve o que não quer e às vezes leva o que não quer também. Tem que se medir as palavras. Você não pode estar dizendo tudo que pensa e tudo que quer. Tem que aparecer alguém que dê um basta. Assis Amorim, eu assino embaixo, também daria umas cacetadas nesse deputado. Pois é, vai aparecer, né? Querer aparecer, folgado, quer ser engraçado, aí já viu. Foi chamado de quadrúpede do chifre grande, né? Filho da AP e outras coisitas mais. E agora fica com medo, porque um cara desse fica com medo. Onde tiver do lado do Bolsonaro agora, ele corta caminho, passa longe. O que eu estou dizendo aqui, minha gente, vale para qualquer um, viu? De qualquer partido. O caso aqui envolve o filho do ex-presidente, eu tenho que dizer que o fato foi com ele. Agora vale para qualquer pessoa. Nós precisamos respeitar todas as pessoas, todas. Sendo autoridade ou não, todas as pessoas merecem respeito. E você partir para um negócio desse, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Cirurgia, o corpo todo aberto, cicatriz de cima a baixo, não é coisa que se brinque. Não se deve brincar com nada, muito menos com a doença de alguém, com problema de saúde. Aí, meu amigo, o cara tem sangue no olho, partiu para cima. Eu faria a mesma coisa, eu tinha dado mesmo, não tinha só ameaçado não. (19h06) agora. Germano Almeida também na audiência, Marcos Alfredo, meu colega jornalista do Codecom, prefeito de Cabedelo, veio a Campina Grande conhecer o mutirão de saúde, como foi que o mundo fez esse mutirão de saúde lá no Meninão. A Luiz 10 anos, cadê o coronel Luiz de Barros para cuidar desses moleques que Flávio Dino prendeu hoje, hein? Precisava não precisava o coronel Luiz de Barros, não precisava Paulo Roberto para dar uma meabilidadezinha para eles. Do jeito que eu disse aqui, não precisava você dar pancada, espancada, não.
Umas coisinhas assim que você pode fazer para deixar o moleque bem esperto. Quando a turma nova, 18 anos, incorpora no exército, quem já serviu o exército aí, que está me ouvindo agora, sabe como é que é. Ele chega todo molenga, né, todo cheio de folga, acostumado com mamãe, que botando cobertor, ajeitando, não sei o quê. Meu filho não pode tomar café e sair na chuva. Ave Maria. Se comer pirão e tomar um banho, morre de congestão. Essas coisas que as mães dizem. Aí quando chega no exército com esses pantinhos, com essas manias, primeiro dia os caras pegam um sargentão daqueles bem porreta que tem lá. Pronto, toma conta aí dessa turma. Vai, meu amigo. Aí o cancão pia. Pula, salta, deita, senta, levanta, rola lá, pula na água, sai, entendeu? De noite, 5h30 da tarde, tá tudo morto. Aí 10 da noite chama, bora de novo, não morre ninguém, ganha massa muscular, fica tudo esperto, ganha reflexo e não tem tempo de estar pensando em coisa ruim. Doido para ver uma cama, para ganhar noite de 5 da manhã, alvorada, começa tudo de novo, pirindendo, pronto, pode ver. Quando termina o tempo do serviço militar obrigatório, que volta para casa, volta tudo, meu amigo, esperto, reflexo apurado, sem pantinho, sem manha, homens prontos para enfrentar a vida. Não morre ninguém. Não é assim? 7h08, uma pequena pausa para os nossos comerciais, os nossos apoios culturais, com o Diz Araújo Neto, e eu volto já para continuar o programa com vocês. Mulheres pelas mulheres. Somos seres humanos, como os demais, com diversas visões políticas e ideológicas. Eu, por exemplo, entre esquerda e direita, continuo sendo preta. Sueli Carneiro. Pela igualdade e pelos direitos da mulher. Uma parceria Rádio Senado. Você paga seu IPTU em dia. Sabe o que a Prefeitura de Campina Grande consegue realizar? O maior obras da cidade. Já foram mais de 20 unidades de saúde construídas e reformadas. Outras 17 estão em andamento. Mutirão de saúde com mais de 100 mil atendimentos realizados. Mais de 300 ruas calçadas por toda a cidade. Para os alunos sem ônibus novinhos, escolas reformadas com computadores e 100% de berçários climatizados. E no bairro do Tambor também teve uma grande transformação. Foram mais de 2.400 metros de pavimentação, drenagem, iluminação e LED. E uma ponte que melhorou a mobilidade da região. Para a cidade continuar crescendo, é preciso estar em dia com seu IPTU. Aproveite a cota única com até 10% de desconto até 30 de abril. Juntos a gente transforma a cidade. Prefeitura de Campina Grande, cidade que transforma. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Anticoafia. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unido Anticoafia, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Educação infantil ao ensino médio, valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Venha ser autêntico. Mulheres vítimas de violência terão prioridade no Sistema Nacional de Emprego. Já está em vigor a lei que estabelece atendimento prioritário pelo Cine às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Além de receber assistência, mulheres nesta situação também deverão contar com a reserva de 10% das vagas de trabalho ofertadas para a intermediação. O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento
Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves, telefone 99999.000, 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba, é de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102, 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h13 na Paraíba, pontualmente 7h13 agora. Uma saudação ao meu amigo Heron Cid, jornalista sertanejo que atua na capital paraibana, Antônio Clemente, Antônio da Eletrônica lá em Pocinhos, também está nos ouvindo, Jailma Mendes, igualmente, boa noite, aqui pelo Radiosnet eu vejo que muitos amigos ainda continuam prestigiando o programa, ouvindo, várias partes do Brasil. Camaraú está aqui, é o doutor Pedro Paulo Medeiros, Itapipoca no Ceará, Equador no Rio Grande do Norte, deve ser minha amiga Bernadette Batista Oliveira, Fortaleza com várias pessoas, Pocinhos, Recife, Lagoa Seca, Solânia, Arara, Queimadas, dizendo presente. Se eu vou ao mapa do Brasil, percebo que só não temos ouvintes hoje na região norte, nas outras 4 estamos aqui, e Emanuel Ivan também externando aqui o seu pensamento, achando que esse entreveiro de Eduardo Bolsonaro com o Dionísio Marcon deve ter desdobramentos. Pois é, Walter Carneiro, Paulo Cajuru vai ser preso, eu já disse que acho que não. Ele faz outra pergunta: por que a sua rádio não é convencional também? Ô Walter, para ter uma rádio comercial é preciso a concessão do governo federal. Infelizmente não sai concessão para jornalista, só sai para político. Aí não tem. Juarez Amaral morreu sonhando em ter uma rádio. Morreu e não teve. Nenhuma web rádio Juarez montou. Porque eu já disse isso aqui para vocês, não estou falando mal do Juarez. As nossas discussões eram no sentido profissional. A Juarez, nenhuma web rádio ele quis botar porque achava que dava trabalho, entendeu? Que era complicado. E Juarez chegou à fase da vida dele que ele disse assim: eu não quero fazer mais nada, eu só quero fazer o que eu faço. E eu ainda não estou nessa fase. Então uma rádio dessa aqui, qualquer pessoa hoje bota. É fácil botar, difícil é manter. Para botar você gasta aí 4, 5 mil reais, bota uma rádio web. O problema é você manter essa rádio, ter audiência com ela e ganhar dinheiro. Aí é mais difícil, que nem todo mundo consegue. São centenas de rádios como essa aqui, que são abertas todo dia no Brasil, e tem empresas constituídas, principalmente em São Paulo, no Paraná, que elas dão toda a orientação para você botar uma rádio web. Agora, tudo isso é pago. Você não vai perguntando e o cara dizendo não. Para informar é tanto, para montar é tanto, para dar assistência é tanto, entendeu? É assim. Gasta-se dinheiro. Não é fácil. Aí depois vem a história da audiência, que não adianta você dizer que botou uma rádio e ninguém escutar, só você ouvir e seus parentes. Aí no plano, quem é que vai anunciar? E hoje é o Google, é o
rádios net, são os sistemas que mostram quantas pessoas estão ouvindo a sua rádio. Não é você dizer, você tem que chegar na mesa, no birô, seja onde for, de um anunciante, um comerciante, de um industrial, e mostrar, meu amigo, olha aqui, eu vou abrir o meu computador, abra o seu aí, nesse endereço aqui, aí ele vai ver, olha aqui, no mês tal a minha rádio foi ouvida por tantas pessoas, tem audiência diária, tem audiência mensal, é assim, tudo feito pelo sistema de inteligência artificial, não é ninguém que está fazendo aquilo, não são pessoas que estão fazendo aquilo, é dessa forma que funciona. Eu faço a coisa da forma mais profissional possível, com todas as minhas falhas e os meus defeitos, mas eu estou sempre aqui no agreste da Borborema, em primeiro lugar. Aqui eu perco para uma rádio de Pocinhos, a Voz de Pocinhos, que é a Dona Neves, tem 50 anos lá, é uma difusora que foi transformada numa rádio web, tem uma audiência muito boa, e tem uma rádio chamada Chico Xavier, aqui de Campina, é uma rádio segmentada para a comunidade espírita. Eu sempre estou ali empatando com ela ou ganhando, mas se você partir para rádios profissionais, para rádios ecléticas, melhor dizendo, que tem música e notícia, eu estou em primeiro lugar, aqui em Campinas, todo mês. Sai o relatório e estou lá. Tem colega que botou uma rádio aqui que tem 100 pessoas no mês, todinho escutando. 200 pessoas, 250, não vai, não decola. Então é desse jeito. Agora, rádio comercial, aquela que você liga o radinho, roda o ponteiro, ali só sai para político. Não adianta radialista se inscrever, participar de edital, que o governo só libera para político. O Wilson Siqueira deu ar de sua graça hoje. Eita, pegaram Araújo Paiacã desfilando hoje. Ele é índio lá de Picuí, tá certo. A Luiz 10 anos, Paulo, infelizmente sempre morre um. Infelizmente sempre morre um. Em 72, no meu período da Marinha, morreu um. Motivo, briga, era de Recife. Na minha turma, quando nós entramos, com 3 meses morreu um colega. Morreu afogado, né? Pulou no rio, empurraram, não sei como foi. O rio Seridó, lá em Caicó, pegou uma cheia e o cara foi levado e morreu. É assim, né? Agora, eu me refiro a esforço físico nos exercícios, nos testes, na maneirabilidade, na ordem unida, nos cursos que são feitos dentro dos quartéis. Aquilo ali é feito para todo mundo aguentar. Porque se fosse uma coisa exagerada, todo mundo morria. Aí você tem uma turma de 100, 200, 300, morre um, 2 batem pina, adoecem, caem, desmaiam, a fraqueza é deles, o defeito é deles. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Ora, se todos os demais participaram das mesmas provas, dos mesmos exercícios, e não morreram, e só 1 ou 2 ou 3, então são pessoas que tinham alguma doença, alguma limitação física, né? O sujeito que é asmático, por exemplo, ele não vai aguentar determinados exercícios. Não é assim? O sujeito que tem um problema de arritmia cardíaca, ele não vai suportar. Agora, quem é saudável, seja homem ou mulher, aguenta tudo, escapa, passa no curso e é assim, segue a vida profissional. Eu sei que quando eu falo isso, alguém que tem algum parente que já morreu no exercício da polícia, dos bombeiros, do exército, da aeronáutica, da marinha, fica com raiva. Mas não é, é a realidade. A gente tem que entender isso. Se fosse uma coisa exagerada, excessiva, todo mundo morria. Ninguém ia aguentar. Eu, quando fui para as Forças Armadas, eu fui com esse propósito. Já fui, eu com 18 anos, pensava dessa forma. Olha, se tem ali 300, 400, todos eles fizeram esses testes. Nenhum morreu, está tudo ali, eu também aguento. E eu fazia dobrado. No exercício lá que teve um dia, uma simulação de gás lacrimogêneo, a gente pegaram aqueles tubos de concreto, que são colocados embaixo das estradas, tubulações de concreto, são manilhas, digamos, gigantes, por onde passa água debaixo da água. Não é agora uma ponte, né? Você bota ali 3 ou 4 canalizações daquelas, é um pequeno curso d'água que dá para passar, não é um rio e tal. Aí botaram uns 10 tubos daquele de concreto, montaram um dentro do outro, como se fosse uma tubulação para passar água, jogaram as granadas de gás lacrimogêneo lá dentro, e agora entra um por um. E eu sabia que todos aqueles que estavam mandando eu entrar, e os demais, já tinham passado por ali. Os mesmos exercícios eles tinham feito.
Porque nas Forças Armadas é assim, nos bombeiros, na polícia. Os antigos vão ministrar aos novatos aquilo que eles já fizeram, não é assim? Os instrutores são os mais velhos. Aqueles que estão chegando agora um dia poderão ser instrutores também, vão testar os novos, é assim. Então jogaram lá o gás lacrimogêneo, entra todo mundo, lá vai, quem não queria entrar o cara empurrava e saía lá fora, tossindo, chorando, queimando rosto, mão. O que a farda não cobria estava tudo queimando pelo gás lacrimogêneo. Quem já sentiu aí sabe quais são as reações do corpo humano. Aí eu fui, saí do outro lado, voltei e entrei de novo. Passei 2 vezes. Os outros todos passaram 1, eu passei 2 para testar o meu limite. Eu não morri, estou aqui até hoje. São 19 horas e 22 minutos na Paraíba. Aí você sabe que numa turma de 100, 200, 300, se o cara faz isso que eu fiz, aí isso é um vibrador, isso é um Caxias, isso é um babão, isso não é assim? Aí resultado, Paulinho Roberto, primeiro lugar no curso de cabo. Com 6 meses que eu tinha entrado no exército, eu já era cabo. Já não passava mais certas coisas que os soldados passavam, entenderam? Alojamento melhor, já tirava o serviço de comandante de guarda, entendeu? Você tem que mostrar capacidade, onde vai. Agora tem que querer. Se quiser, chega. Eu sou adepto da filosofia de que querer é poder. Porque se você não quiser uma coisa, você não vai alcançar. Primeiro você tem que querer. Aí depois que você decidir querer, aí você vai fazer por onde chegar. Buscar os caminhos, os atalhos. Não é assim na vida? Tem que ser. Não adianta ficar olhando para cima com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando o manjar cair do céu, que não vai cair. Do céu hoje está caindo chuva e pouca chuva. Então faça por onde, corra atrás. Vamos à coluna política de hoje, como foi a conversa com a Anchieta Araújo lá na Rede Ita. Acompanhe comigo. Muito bem, já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui comigo ao vivo. Bom dia, Paulo. Hoje é bom dia. Bom dia. Você falando aí sobre as motos barulhentas e tudo. Faltou dizer que às vezes a moto é roubada, é barulhenta, o sujeito vai sem capacete, mas ainda leva 4 pessoas com ele na mesma moto. Tem isso, tem isso. É complicado. A propósito, eu tenho um amigo que ele disse que todo santo dia, toda noite, perto de 1 da manhã, passa um sujeito na rua onde ele mora, com uma moto dessas barulhentas, com o cano aberto, que acorda todo mundo na rua. Ele disse que vai tocalhar agora, vai ficar na tocaia. Isso não suporta mais. Como é que o sujeito aguenta um barulho daquele ele em cima da moto, hein? Paz, é um absurdo. Porque se você dentro de casa já se incomoda com ela passando, imagine quem vai em cima. Pois é. É uma coisa de louco, né? É uma loucura isso. As coisas que acontecem nesse nosso Brasil. O presidente da República, Lula da Silva, tem muito trabalho hoje. Aliás, Lula voltou aí com todo o gás. Se você não sabia, fique sabendo que sexta-feira, agora depois de amanhã, o presidente viaja para a Europa. Ele fica entre Espanha e Portugal de 21 a 26. 5 dias na Europa, mas não é só isso não. Depois tem a coroação do rei Charles, que é 6 de maio, que é na Inglaterra. E na Inglaterra é provável que ele estique até o Japão. E Lula disse que o Brasil estava meio esquecido internacionalmente, e ele agora quer fazer com que o Brasil volte às páginas, volte ao cenário internacional, volte ao cenário mundial, né, Vitor? E a gente vai agora espelhar a agenda do presidente de hoje aqui, para que todo mundo fique sabendo. Como sempre, aquela reunião das 9 horas com os ministros da Casa, Alexandre Padilha, Paulo Pimenta, Márcio Macedo. Lula foi agora há pouco para o QG do Exército, lá onde aquele pessoal estava acampado. Sim. Tem a concha acústica lá na frente, você conhece não? Não, você chega lá e dá um grito na concha acústica, ecoa, sabe? Faz o eco. É um negócio interessante. Ele foi exatamente porque hoje é a solenidade do Dia do Exército, tem formatura geral, naturalmente que o presidente vai passar as tropas em revista, está acontecendo agora. Daqui a pouco tem a cerimônia de posse do Conselho de Participação Social e lançamento do PPA, que é uma espécie de orçamento participativo do governo federal. E eu acho que uma das importantes agendas de hoje é essa aqui do meio da tarde, quando o presidente vai anunciar a recomposição orçamentária das universidades federais e dos institutos federais de educação, coisa que o pessoal vem reclamando muito, né? Faltando dinheiro e tal. Diz que agora dinheiro para a universidade não vai faltar. Só que o pessoal tem que ter cuidado se pegar um reitor daquele lá de Roraima, você viu domingo o reitor
com colegas há pouco tempo, Paulo, é que impressionante, no Brasil, como esse país é forte, porque nunca quebrou. Não quebrou não. Porque desde a época de Dom Pedro, que tem, é uma coisa arraigada. Desde o descobrimento. Ele já levava para o Brasil, já levava um monte de coisa. Rapaz, é uma coisa arraigada e tem corrupção em todos os segmentos da sociedade. É impressionante. As declarações do presidente Lula, dadas durante a viagem à China e aos Emirados Árabes e na volta, repercutiram, umas mais ou menos e outras muito mal, porque houve aquela reação da União Europeia e dos Estados Unidos sobre as declarações em relação à guerra. E o Lula, de ontem para cá, já deu uma esfriada, amenizou a coisa, e o pessoal, o governo da Ucrânia, convidou o Lula para ir a Kiev. Quem convida hoje alguém para a Kiev não é amigo, não. A gente vai lá, caiu aqui como é que é. Imagina se caiu um míssil na hora da visita. Muitíssimo complicado. E o arcabouço fiscal, toda a papelada, o projeto finalmente chegou ao Congresso Nacional, foi entregue ontem, os congressistas agora passam a analisar, e segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, em 2 semanas o pessoal deve pautar isso aí para votação. Sérgio Moro, deixa eu contar mais uma sobre essa história do arcabouço fiscal. É que algumas pessoas estão entendendo, compreendendo bem, outras estão criticando, mas é aquela coisa dos economistas que cada um tem a sua visão, um é de uma escola, outro é de outra escola, e o fato é que os congressistas vão debater. E o que Lula quer, o que o governo quer, o que o ministro Haddad quer, é exatamente que aquela história do teto de gastos desapareça e que haja uma nova âncora fiscal. Sérgio Moro, que fez aquela brincadeira com o ministro Gilmar Mendes, ele esteve ontem, pediu uma audiência e foi recebido pela ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, porque ele trabalhou com a ministra Rosa Weber como juiz auxiliar durante o processo do Mensalão, lá atrás. Então tem uma amizade entre os dois. E ele foi lá dizer que aquilo é uma brincadeira, que editaram o vídeo e que o pessoal fazia ali uma brincadeira que lá no Paraná eles chamam de cadeia junina. Não tem o padre, tem o padre, tem o casamento, eles ficam na cadeia junina. Aí na hora da cadeia junina eles diziam, vamos pedir uma biscoito de Gilmar Mendes, então na brincadeira da quadrilha junina. Eita, rola essa desculpa ou não? Amigo, sei não. Tem que ver o vídeo todo, né? Tem que ver o vídeo todo. Esses amigos de Sérgio Moro que estavam lá nessa quadrilha junina, nessa quermesse, não são amigos não. Pegaram o vídeo, cortaram um trecho e jogaram o homem às trevas. Só saber quem fez isso. Mas tinha muita gente, né? Ninguém sabe quem é que foi. O governo resolveu também manter a isenção das compras feitas no exterior de até $50. Deu uma confusão danada, porque a gente sabe que quem compra $50, R$250 são os pobres. A repercussão foi negativa. E rico compra coisa muito cara, né? Iates, carros importados, essa coisa. Pobre compra uma câmerazinha, filmadora, um presentezinho ali para o filho, para a mulher. A história é que tem aquelas empresas driblando. Sim, aí resolvem para lá. Tem que punir as empresas. Agora, o comprador não. Mas o que os colegas de Brasília contam é que quem resolveu essa parada, porque cochichou no pé do ouvido do presidente Lula, não foi ninguém mais, ninguém menos do que a primeira-dama, Rosângela Silva Janja. Janja, que é muito atuante nas redes sociais, ela viu a repercussão por descendo a lenha do presidente Lula e disse, amor, vamos acabar com esse negócio aí. A sua popularidade está caindo. Aí não atendeu, da entrevista. Tem gente que chama amor, né? Aqui a gente tem uma colega que ela chama o esposo, quando ele chega, ele diz, amor, você já chegou, né? Aí já fez mais ou menos assim, amor, vamos acabar com esse negócio. Está pegando muito mal, né? É só para explicar, pessoal, porque a história é que tem umas empresas que pegam se você comprar, por exemplo, $1.000, que hoje são R$5.000, ela fraciona, se forem 4 produtos, ela faz 4 entregas de 250 em nome de pessoas físicas. Tem até um cantor chinês que manda muita coisa para cá, inventa lá o nome desse cantor, que é para driblar. Isso. E aí, veja só, não é para driblar o fisco brasileiro. Os chineses não estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso para que o produto custe menos para nós brasileiros e nós compremos mais. Porque se você compra $50 não tem isenção, ele vai vender muito mais. E é bom dizer, e eu já comprei muito da China, ontem inclusive recebi um produto, é que quando você faz o pedido, lá no site tem um aviso assim, se houver tributo, quem paga é o comprador. Eles avisam logo. Eles dão o drible no fisco brasileiro,
mas fazendo com que o comprador não pague. Porque eles não estão, de certa forma, usufruindo financeiramente disso. Ele vende o produto pelo mesmo preço e acabou a história. Mas está resolvido. Vamos para o plano local. Tem o ex-prefeito da cidade de Aroeiras, aqui pertinho da gente, Giuseppe Souza, conhecido por Zepe. Não é o primeiro problema dele no Tribunal de Contas do Estado. E o tribunal agora quer que ele devolva só R$1.100.000. Será que ele tem esse dinheiro para devolver? Claro que ele deve recorrer, está em grau de recurso, porque dizem que em um dos anos da sua administração ele alugou o carro demais e também teria sobrepreço no transporte escolar. É uma confusão danada e não é o primeiro caso do ZEP junto ao Tribunal de Contas do Estado. Os pobres e vocês têm esses... E normalmente tem alguém que nunca erra para menos, né? É impressionante. Sempre erra para mais. Impressionante. Aqui na Prefeitura de Campina Grande há um protocolo que foi divulgado pelo secretário de Educação, Asfora Neto, na questão da segurança das escolas, que o governo federal tratou ontem com as autoridades. Vem dinheiro por aí, mas a Prefeitura está se antecipando para que, quando o dinheiro chegar, possa implementar as ações. E tem aí o lançamento, a reentrega do restaurante popular do Distrito dos Mecânicos. Sim. Os restaurantes vão voltar a funcionar. Esse é o primeiro, já nos próximos dias. Está aí, Prato do Povo é o nome, está na placa. O prefeito Bruno Cunha Lima com sua equipe organizando isso aí. E o plano é 500 refeições para começar, com possibilidade de aumentar muito mais nessa unidade, no Distrito dos Mecânicos, e depois voltar também em outras áreas aí nos bairros campinenses. Muito bem. Bom, muito legal. E o governo do Estado, a Suplan, anunciando, vai sair um edital para reformas no estádio Amigão. Precisa, porque Amigão, esses imóveis todos são como as nossas casas, né? Precisa de manutenção. Então você passa 4, 5 anos sem fazer a manutenção, uma parede racha, uma laje cai o reboco, né? Ele tem que fazer. O Suplan está cuidando disso. Boca Maldita de hoje, Eita, vamos embora. calçadão da Cardoso Vieira. A CPMI dos atos de 8 de janeiro, sai ou não sai? Rapaz. Ontem, o presidente do Congresso, depois dessa longa viagem com o presidente Lula, ele voltou ontem, ele disse: vamos adiar por uma semana a leitura do requerimento de abertura. Sim. Porque o governo, nesse ínterim, vai Parece que tem gente tirando a assinatura. Não, o governo tem uma semana aí para tentar convencer. Você sabe que Alexandre Padilha é muito bom nisso, Rui Costa é muito bom nisso. Eles vão tentar convencer os nobres parlamentares a retirar suas assinaturas. No diálogo, na conversa, né? O conhecimento de deputado não é só conversa. Não? Não sei não, mas... Você está muito maldoso. É só conversa. O governo quer convencer os parlamentares de que não adianta fazer essa CPI. E dizem que tem gente que vai lá e assina só para depois ser chamado para conversa, né? Exatamente. Eu não quero a CPI, não, eu vou assinar, porque aí alguém me chama para conversar, trocar umas ideias, bater um papo, é isso aí. E amanhã, na Boca Maldita, o pessoal já deixou na pauta. Sim. Você e os telespectadores vão saber exatamente como foi o batismo do ginásio de esportes do Meninão. Ah, boa. Boa. Vamos saber, então. O histórico da escolha do nome Meninão. Você vai dar uma boa gargalhada. Boa. É isso, gente. Isso aí, mesmo. Então, até amanhã, né? Até amanhã. Até lá. Foi o bate-papo de hoje com a Anchieta Araújo no programa Em Dia da Rede Ita de televisão. São 19h35 agora, pontualmente 7h35 na Paraíba. Fazer uma saudação aos meus amigos de Remígio, temos uma audiência muito grande em Remígio, Marcelo Robson Vitorino, Cicinho da Eletrônica, e mais, Arlindo Carlos, o meu amigo Neto, dê notícias de Arlindo Carlos, o Elinaldo Nascimento, o Manuel Messias Viegas, pessoal do Brejo todo, o professor Luizinho em Arara, muita gente prestigiando o nosso programa. Boa noite. Mensagens de ouvintes para a gente concluir o programa desta quarta-feira. Aqui, Paulo, ouvi uma coisa hoje no rádio e lembrei de você. No anúncio de desligamento da Energisa,
O locutor chama Lagoa de Roça de São Sebastião da Lagoa Rouca. Como é que é, como diz aquele amigo? São Sebastião da Lagoa Rouca. Aparece no anúncio de desligamento de energia. Eu vou dizer a você o que é que acontece. Existem, no plural, aplicativos de internet que você põe um texto escrito, escreve um texto, qualquer coisa que você escrever, e tem uma voz no aplicativo que grava aquele texto que você escreveu. Só que aí onde vem aquela coisa da inteligência artificial ser muito diferente da inteligência humana. Estava escrito no texto, eu tenho certeza, São Sebastião de Lagoa de Roça. Só que o computador, a inteligência artificial, não entende roça. Aí leu Rouca. Na voz do computador saiu Rouca. Eu tenho esse aplicativo e qualquer um de nós pode baixar. Então você tem que ter muito cuidado, porque às vezes vai indo tão bem, de repente vem uma zebra, porque o computador não entendeu aquilo ali. É uma outra coisa. Aqui, oi, queremos apresentar a Liquida Campina deste ano. Estou encaminhando um link com todas as informações sobre a campanha. Tá bom. É uma mensagem que chega aqui da CDL. Herculano Filho está ouvindo em Brasília. Quem mais aqui? Emanuel Ivan mandou mais uma mensagem. Essa moto passa aqui na minha casa. É um ronco desgraçado. Meu amigo, acorda todo mundo. Só tem um jeito, é esperar. Armar uma campana, como dizem os policiais. Esperar o sujeito. Bota um bocado, vocês fazem o seguinte. Uma ripa, tem caibro, né, de casa, e tem a ripa. Sabe o que é a ripa, né? Você pega duas ripas e bota prego na ripa. Bate o prego e deixa sair do outro lado. Preguinho, não precisa ser muito grande não. Preguinho 2 polegadas, que ele passa a ripa. Quando o barulho vier longe, e vocês, lá vem o sujeito, aí bota 2 ripas onde ele vai passar. E perto da casa dele, irmão, é bom porque tem um quebra-molazinho, ele bota perto do quebra-mola. Quando ele passar nos pregos da ripa, seca o pneu, vai ter que parar. Aí vai, vocês chegam junto, liga para a polícia, 190, chama a polícia, porque aí tem que ser uns vizinhos aí, né? 5, 6 ou 8 para segurar o sujeito. Segura, amarra no poste, chama a polícia. Quando a polícia chegar, você diz, ó, acelera essa moto do rapaz para ver como é. Esse rapaz passa aqui todo dia acordando todo mundo. Aí o que é que a polícia vai fazer? Vai chamar a CPTRAN recolhe a moto ao pátio da Ciretran e o sujeito é preso por perturbar o sossego. Pronto, aí talvez ele não. Para ele retirar a moto lá do pátio da Ciretran, ele vai ter que levar um mecânico com todos os equipamentos para tirar o barulho da moto, funcionar ela bem direitinho no outro dia, para que os agentes lá do Detran ouçam se está bem silenciosazinha. Aí ele vai pagar a remoção, o guincho, vai pagar a permanência lá na CPTRAN, se for uma noite, se for 2 dias e tal, e vai ter que rezar para nesse intervalo de tempo não entrar ninguém lá e não depenar a moto dele. Ele tem que rezar para isso. Pronto. Aí eu quero ver se ele, toda vez que ele for sair de casa, ele vai lembrar disso aí. Só vai desse jeito. Agora não vão matar o cara não, né? Deixa vivo, amarra e deixa vivo esperando a polícia, né? Bota uma fita adesiva na boca dele para ele ficar sem poder falar, pronto, resolve. Bem, sem violência, sem nada. O que é que tem mais? Você outro dia falou que quando falta água, a conta chega, como é que foi esse negócio? Explique. Eu disse aqui que a conta não vem pelo cano. Lembrei agora da Aliança para o Progresso, quando os Estados Unidos mandavam, no governo de John Kennedy, mandava aqui para o Brasil roupa usada, arroz, era um arroz que vinha com palha, era arroz roxo chamado burgô, ou só a gota serena. Mandava leite em pó e mandava o queijo. O queijo era uma delícia. E o pessoal lá na escola, eu estudava no grupo das freiras, lá no Santo Antônio, hoje é Casa do Menino,
mas na época era Grupo Escolar Santo Antônio, GESA. A Bíblia José estudou lá também. Aí os guris ruins, que só a gota, né, que não gostava muito do leite. Que vinha o leite em pó e as freiras lá dissolviam, faziam leite e serviam nos copos na hora lá do recreio, do lanche, do intervalo. Aí os guris fizeram uma musiquinha. Entrei pelo cano, saí pela torneira. O leite da cruzada tá me dando caganeira. Que chamava a cruzada, não sei porquê. Na realidade era um programa chamado Aliança para o Progresso, mas chamava cruzada, inventaram isso. Aí eu lembrei, o ouvinte fala aqui o seguinte: o que é que eu falei sobre o Cagepa? A conta da Cagepa, o papelzinho, não vem pelo cano, como a água. Porque as pessoas vão ouvindo umas dizendo uma coisa e vão repetindo, né? Aquela coisa dos papagaios. Maria vai com as outras. O cara diz, a água não chega, mas a conta chega. Claro, a conta chega porque passa um leiturista na sua casa, faz a leitura do hidrômetro e a maquininha que ele anda com ela, a tiracolo, ela emite a conta na hora. Sai e ele bota na sua caixinha dos correios ali. Com o consumo que houve, meu filho. Se não houve consumo de água, vai aparecer consumo zero. Aqui o mês todinho não teve água e a conta chegou, consumo zero, porque não passou água no medidor. Agora, o que é que vão cobrar? Vão cobrar a taxa de manutenção. Vai cobrar só a taxa. Por quê? Porque é lei, foi uma lei feita na Assembleia, que mesmo que não tenha nenhum consumo, se você viajou, deixou a casa fechada o mês todinho, não teve consumo de água, vão cobrar a taxa mínima. Aí a conta chegou com um valor menor. Agora, passou água no medidor, claro que conta. A gente tem que dizer, em relação à Energisa, a mesma coisa. A conta chega, passa o leiturista, olha lá no reloginho, que aqui está, no medidor, ele digita aqui na maquininha que anda com ele, sai na hora o papelzinho, bota na caixa do correio. Não é assim? Rogério Ceni foi demitido do São Paulo. E aí? E aí eu não digo nada. O futebol atuante só pela televisão, à distância. E querendo manter essa distância. Ainda mais agora que estão descobrindo todo tipo de enrolada no futebol com fabricação de resultados por causa dessas empresas de apostas que tem aí pela internet. Vocês estão vendo, né? Bet não sei o que, bet disso, bet daquilo, faz um bet aí, faz não sei o que, e o povo botando dinheiro lá e os caras fazendo o resultado. Vai, já descobriu na Série B, agora na Série A, e meu amigo, olha, no Brasil só tem uma coisa que funciona sem enrolada, sem falcatrua, e vocês sabem o que é, né? O resto tudo, né? O resto tudo pode, só não aquela. Paulo Roberto, analisa esse caso, 2 pontos. Joelma, que foi da banda Calypso, declarou que está há 4 anos sem beijar nenhum homem na boca e que adora homem feio. Como é que você analisa isso, meu amigo? Quanto a estar 4 anos sem beijar ninguém na boca, é porque ela não quer, né? Porque se Joelma quiser todo dia um monte de boca de homem para beijar, ela vai encontrar. Porque Joelma é uma moça que vem mineira, é uma artista, está viajando o tempo todo, tem sua banda e tal, separou-se de Chimbinha, Calypso para ela já era, mas ela continua fazendo show aí e ganhando seu dinheiro. Eu lembrei agora de Elba Ramalho, hein, Marcos Soares? Elba Ramalho, um tempo, dando uma entrevista, acho que foi aqui mesmo, em Campina Grande, aí disseram, Elba, você tá solteira, tá sem namorado? Aí Elba disse, estou, eu me entreguei à Virgem Maria, não quero mais saber de namorar com ninguém não. Eu não sei se foi o caso de Joelma, mas se Joelma quiser beijar na boca, ela beija. Agora, quanto a gostar de homem feio, aí é a opção de cada mulher, né? Porque esse negócio de quem é feio e quem é bonito é muito relativo. Porque a mulher que é bonita para mim pode ser feia para você que está me ouvindo e vice-versa. Uma que você achar muito bonita, eu posso não me interessar. Não é assim? Eu só não conheci mulher até hoje que goste de homem fedorento. Aí não. Todas as mulheres às quais eu perguntei se gosta de homem fedorento, elas disseram que não. Que gosta de homem cheiroso, cangote cheiroso, rosto cheiroso, sovaco cheiroso, tudo cheiroso. Só aquela minha amiga que quando ia para o carnaval na Bahia, mas ali era um fetiche sexual dela, que ela disse que ia para aqueles blocos lá de Salvador, e quando Salvador, no carnaval, vocês imaginem, hein?
calor da gota serena, 35 graus, todo mundo pulando atrás daqueles trios elétricos lá de Daniela Mercury, de quem mais? O Bel, Cláudia Leite, imagina, Gilberto Gil, aquela turma todinha, aquele gênio lá de Caetano Veloso, não lembro agora o nome dele não, depois eu lembro. Um suor da gota serena, todo mundo suado ali. Aí essa minha amiga disse que aqueles baianos, a Bahia tem uma comunidade negra muito grande, né? Muito maior o número de negros na Bahia do que de brancos. Aí ela escolhia o mais preto que tinha, fetiche dela, e o que tivesse mais suado, vendendo aquelas coisas dentro do bloco, tabuleiro pendurado no pescoço, cigarro, bombom, chiclete, água mineral, ou então um daqueles que estava segurando a corda, não tem os cordeiros, fica segurando aquela corda, o suor pingando ali e tal. Aí ela disse que chamavam daquele para ir para o hotel com ela. Aí o cara dizia o que estava vendendo as coisas lá no tabuleiro, cigarro, chiclete, bombom, de chocolate e tal. Aí teve um que disse, não posso ir não, porque eu saí para vender as coisas aqui, eu não posso não deixar de vender. Aí ela disse, eu compro tudo, bora, vamos comigo que eu compro tudo que tiver no tabuleiro. Aí o negão foi com ela lá, pronto. Aí o cara queria, o prazer dela era se agarrar com um cara daquele suado, fedorento, que estava lá segurando a corda ou vendendo coisas no tabuleiro dentro do bloco. Agora, exceção feita a essa minha amiga que me contou isso, todas as mulheres que eu conheci até hoje, todas as que eu conheço e a todas as que eu já perguntei, todas disseram que só gostam de homem cheiroso. Agora, negócio de beleza, se é bonito, se é feio, aí, né, cada um vai pelo que se agrada. Será que Joelma acha Zé Ramalho bonito? Tem que perguntar para ela, né? Será que ela acha Paulo Roberto bonito, hein? Joelma, eu só lembro de Shaolin. Shaolin fez um personagem que era Joelma com X, Joelma. Ele imitava, né, a Joelma. Wilson Siqueira, Araújo Neto, olha o que ele mandou aqui, Araújo Neto, Joelma está querendo beijar na boca, olha, mandou logo para Araújo Neto. Joelma não canta nada, viu, falar nisso. É um H menor danado, sacode aquele cabelo para frente e para trás, e patati, patatá. Agora, cantar que é bom, meu amigo, zero. Paulo, continua a invasão de casas em Campina. Você tem alertado aí que o pessoal tenha muito cuidado ao sair ou chegar em casa. É verdade. Agora, não é só isso. Eu vi hoje à tarde imagens da invasão lá no Alto Branco, a casa de um amigo meu, advogado. A esposa dele estava sozinha em casa, alguém tocou no interfone e ela abriu, ou pela informação que um outro amigo me passou, ela abriu o portão para botar o lixo fora, sacolinhas com lixo na calçada, que acho que era o dia do carro do lixo passar, e no que ela abriu o portão, os bandidos já estavam na frente da casa. 3 bandidos invadiram a casa com a mulher sozinha dentro de casa. Eu não sei nem o que roubaram, nem o que levaram, mas é um trauma. É preciso ter muito cuidado, meu amigo. Olha, a chegada em casa e a saída de casa hoje em dia, todo mundo corre risco. E esse negócio de tocar no interfone e você abrir de peito aberto, sem saber quem é, não dá. Se você não está esperando ninguém, se você não está esperando nenhuma encomenda, se não tem nada para chegar na sua casa, não abra o portão para ninguém. É Energisa, é a Cagepa, aqui é o mosquito da dengue, é o agente de saúde. Não abra para ninguém. O risco é muito grande. É Brisanet, Oi, é Vivo, não abra para ninguém. Responda que não está esperando ninguém, que não abre, que só está o vigilante com você, qualquer coisa, cobre no tiro. Pronto, diga logo isso de dentro de casa, que já espanta. E se for abrir o portão, precisar ir na calçada, dê uma olhada no olho mágico, se tem alguém, algum carro parado, alguma moto. Mesmo assim você corre o risco de abrir o portão, não ter ninguém, e de aparecer de repente um carro, uma moto e lhe abordar. O risco é grande. É preciso ter muito cuidado. Eu lamento muito. Esse casal é um casal que eu gosto muito, pessoas amigas minhas, já fui várias vezes lá na casa deles e passaram, a minha amiga, a esposa dele, passou por essa situação no dia de hoje. Vou até ligar para ele mais tarde
em solidarizando. É um problema, viu? São 7h52, professora Geovita Maranhão, meu amigo Isaías do Cimento, lá de Monte Castelo, também me abandonou, não escuta mais o programa, não manda mais mensagem. Tenho eu a impressão que chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoado. E eu quero lembrar que jamais teremos outra quarta-feira com a data de 19 de abril de 2023, porque cada dia é único. Eu espero que todos vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem. É o dia número 109 do ano. Ao seu final, restarão 256 dias para que o ano da graça de 2023 saia dos nossos calendários. Lembre-se, meu amigo, minha amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eles ainda defendem o povo, faz um rádio novo e aprova corretos. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Vai você pensar um louco nesse mundo, louco da canção vista. O amor de Deus chegando a comunicando, cidade revista. Estamos concluindo o nosso Cidade em Revista desta quarta-feira, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos que repercutem nesse nosso Brasil. A programação da Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia e você pode ouvir canções maravilhosas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. O nosso próximo encontro está previsto para amanhã, por volta do meio-dia, na Rede ITA de televisão, com a coluna política. E às 18 horas eu quero estar aqui de volta em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos contentes e até amanhã. Em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa